Meu querido irmão, convido você a abrir sua Bíblia no texto onde nós iremos meditar nessa noite, que é a primeira carta de Paulo ao seu filho Timóteo. Nós vamos ler do capítulo 1, ou melhor, 2 Timóteo 1, do versículo 8 ao versículo 12. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do versículo 8 a 12. E nós vamos falar sobre o Deus da graça. Fala assim: não me envergonho, não te envergonhes, porquanto do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. A igreja. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. E por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Pai, pedimos que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor aplique essa palavra no coração de cada um de nós e que, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, a Tua graça seja manifestada em nossas vidas e corações. Em nome de Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai. Deus nos convoca, Deus nos chama, Deus convocou uma nação para ser o seu povo, uma nação para ter uma vocação santa, uma vocação santa. E Deus nos redimiu, nos convocando para essa vocação santa. E é interessante que, quando nós falamos de graça, e quando nós vimos a palavra graça na Bíblia, nós sempre linkamos com o dom não merecido, aquilo que Deus nos dá que nós não merecemos. E aí nós aprofundamos um pouquinho mais. Graça é quando Ele não nos condena por aquilo que nós merecíamos, mas Ele nos dá algo maravilhoso por aquilo que nós não tínhamos nenhum mérito para receber e Ele nos dá. Ou seja, Ele não nos condena por aquilo que nós merecíamos, pelos nossos pecados, e Ele nos dá ainda aquilo que nós não merecíamos, que é a salvação em Cristo Jesus. Todos os crentes têm essa ação divina, a ação da graça na sua vida. Todo regenerado, todo aquele que tem fé e que busca ao Senhor para adorá-lo, busca ao Senhor porque a graça do Senhor Deus já manifestou no coração dele primariamente. Lembramos o texto onde fala que nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados, e nenhum morto tem condição de adorar ou de se direcionar para a vida, a não ser pela morte, para a morte de forma natural, e esse morto só tem a ação de buscar a Deus quando Deus vem ao encontro dele e o salva. Tocando no seu coração, dando vida, e agora ele pode dizer: eu sou de Deus, eu sou de Cristo, Cristo é o meu Salvador, o meu Redentor. Todos os crentes têm essa ação divina. A redenção, a salvação, é um propósito divino para uma santa vocação. Para uma santa vocação. Você foi salvo e salvo pelo sangue do Cordeiro, não apenas para estar nessa terra enquanto você aguarda a volta de Cristo, ou enquanto você não foi encontrar com Ele ainda, enquanto você não morreu. Você não apenas está aqui, mas você tem uma santa vocação
para realizar algo diante do Senhor nesse tempo, e que nós também chamamos de ministério, a ação de servir ao Senhor Deus. O apóstolo Paulo fala também isso em Timóteo, 1 Timóteo 1,15, fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Deus nos libertou do maior dos males, que é a condenação eterna, nos livrando da morte eterna e nos dando a bênção da salvação. A graça de Deus nos alcançou de forma eficaz e somos convocados ao time do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, daqueles que agora batalham e lutam com uma igreja militante, servindo ao Senhor Deus Todo-Poderoso, num santo ministério, uma santa vocação. Somos chamados para uma vida de santidade, mas também uma vida de virtude, uma vida de mudança e transformação. Não há como e não tem como uma pessoa que chega e é tocada pelo Espírito Santo, é tocada por essa graça, recebe essa graça e mantém a sua vida normal e natural, sem nenhuma mudança. Ao encontrar com o Deus da luz, encontramos toda a mancha, encontramos e conseguimos ver todas as dores, todas as feridas, todas as lágrimas, todos os pecados. E agora, quando nós recebemos e vemos que estamos em pecado, vamos buscar o Deus de santidade para receber essa santidade em nosso coração. Aí gera uma vida de virtude e uma vida de santidade, servindo ao Senhor em todo o tempo. O mesmo apóstolo Paulo, agora aos Efésios, ele escreve: rogo-vos, pois, eu prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. E ele fala de forma muito clara: andeis de forma digna da vocação que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Essa virtude gera andar em mansidão, em humildade, em longanimidade, suportando, sendo suporte para os mais fracos, mas sendo suporte em amor. O Deus da graça, sim, o Deus da graça nos salva, não por nossas obras, mas nos salva pela obra de Cristo Jesus. A salvação não por obras. E ele fala no versículo 9 do nosso texto base, ele fala assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Essa salvação vem não por nossas obras, mas pela obra de Cristo Jesus, pela obra maravilhosa de Cristo Jesus. A salvação não é dada por nossas realizações, ou quanto somos bons, ou quanto somos preciosos, ou quanto somos guerreiros, ou quanto somos fortes. Mas a salvação é dada a nós para nos fazer guerreiros e nos fazer fortes. A salvação é dada a nós para que nós pudéssemos ter esperança, e esperança eterna e eternal. Não pelas nossas obras, mas pela obra única e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação não é fundamentada em nossas realizações, mas sim no propósito soberano de Deus. No propósito soberano de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele fala assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Segundo o seu propósito. E é interessante que quando nós olhamos esse texto, muitas vezes achamos que o propósito de Deus é apenas nos salvar, é apenas nos tirar das trevas, que já seria algo maravilhoso, seria algo abençoador, seria algo que mudou o nosso coração, mudou o nosso destino, mudou o nosso ponto final. Não é mais no inferno, mas é no céu. Mas ainda ele fala que são chamados segundo o seu propósito. Você já imaginou que Deus tem um propósito para a sua vida? Que Deus tem um propósito para o seu coração?
que Deus tem um propósito para você como servo do Senhor. Meus amados, nós estamos num mundo cheio de pessoas sem propósitos, sem objetivos, sem funções, sem achar uma razão por que está nessa terra, por que vive nesse lugar. Mas essa razão só é encontrada quando nós olhamos para o Deus que tem um propósito para a minha vida e para a sua vida. Nós só vamos encontrar o propósito da nossa vida quando nós olharmos para Deus e pararmos de olhar para nós mesmos e começarmos a olhar e buscarmos ao Senhor. É Ele que tem um propósito para o nosso coração e para a nossa vida. A base da salvação está em Deus que age em nossas vidas através da sua graça. A graça como um dom concedido a nós e não por nossos próprios méritos, mas pelos méritos de Cristo. Mas a graça também que antecede as nossas obras, porque ela vem antes de nós nascermos. Nos foi dado antes da fundação do mundo. Foi decretado nos tempos eternos, diz o texto bíblico. Decretado nos tempos eternos. A graça de Deus não foi dada para você porque você fez algo bom ou algo mais ou menos, ou uma ação boa, 10 ações boas e uma ação ruim. Não, olha só como essa pessoa é boa, como ela é agradável, como que ela realiza bem as coisas, como que ela não mente, como que ela não rouba, como que ela não mata, como que ela não fuma, como que ela não maltrata nenhuma formiga. Não é dada pela ação do homem, mas ela foi decretada antes da fundação do mundo. Eu fico abismado com aqueles que da teologia armeniana, que creem que a pessoa é salva, amanhece salva e dorme no inferno. Como isso pode acontecer e como que alguém pode ter segurança dessa forma? Pecou, agora vai para o inferno? Não há como. Um dia conversando com uma pessoa que era adepta a essa teologia, e eu falei assim, imagina só, você servindo ao Senhor Deus, sua vida toda, servindo a Ele com graça, amor, mas você pega uma BR, que a velocidade dessa BR é 80 km por hora. E você pega com o teu carro, muito apressadamente, atrasado pelo seu compromisso, e você começa a dirigir nesse carro a 120 km por hora, 130 km por hora, desobedecendo uma lei humana. Mas de repente vem um animal e atravessa a frente daquele carro, e você bate aquele carro naquele animal, e aquele animal entra para-brisa dentro e mata você. Você vai para o céu ou você vai para o inferno? Aquela moça olhou para mim e falou assim, na teologia dela, você vai para o inferno. Eu falei, mas que sangue fraquinho, hein? Que sangue fraquinho. Meus amados, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E pela graça do Senhor, nosso Deus, nos salvou e nos mantém salvo nele e para Ele, porque Ele tem um propósito para a minha vida e para a sua vida. Deus não tem uma borracha que apaga o nosso nome do livro da vida, ou Ele não volta lá no tempo eterno que Ele decretou a nossa salvação e fala assim, agora Ele não é mais salvo porque Ele pecou, porque Ele fez algo mal, porque Ele desagradou a esposa ou o marido, ou o filho, ou o pai. Não, pelo contrário, a nossa salvação vem de Deus e através de Cristo Jesus, Ele nos salvou nos tempos eternos, nos qual foi dado em Cristo Jesus nos tempos eternos. A salvação não é por obras, mas pela determinação de Deus que age através da sua graça salvadora. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. No seu tempo, pelos ímpios. Quando nós éramos fracos, indefesos, sem uma ação favorável a Ele. O homem por si mesmo nada pode. O homem por si mesmo não tem condições de buscar a Deus, de crer em Deus. Agostinho, 1354 a 1430, ele é conhecido como doutor da graça, e ele faz a defesa da graça. Um dos principais ataques de uma teologia na sua defesa da graça é considerar como o homem o autor da sua salvação. Uma das bandeiras desse homem chamado Agostinho era a graça de Cristo que salva o homem. Ele ensinava o cumprimento da lei que gera obras, mas para manifestar a graça do Senhor, não para salvar o homem pecador. Não para salvar esse pecador ou aquele pecador. Ele acreditava que o homem nada pode fazer para a sua salvação,
a não ser servir ao Senhor. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, ele fala assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É interessante o versículo 9, quebra o nosso coração. Não de obras para que ninguém se glorie. Não de obras para que ninguém se glorie. Ele continua: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. É interessante que quando nós olhamos o versículo 10, nós anulamos muitas vezes a ação que essa graça gera em nossas vidas. Ser salvo, ter a graça do Senhor, nos dá uma responsabilidade, nos dá um compromisso com uma ação no nosso meio, no nosso lugar onde somos. Fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Essas boas obras não é para a nossa salvação, mas sim é para aqueles que estão salvos, e são salvos, e permanecerão salvos. Muitas vezes nós encontramos pessoas a dizer assim: não olhe para pessoas, olhe para Deus. Ok, é uma frase bonita, não é uma frase bonita? Não olhe para pessoas, olhe para Deus. Mas você sabe o que isso mostra? De forma clara. O que isso mostra de forma sincera? É a fragilidade daqueles que estão servindo ao Senhor. É a futilidade daqueles que estão servindo ao Senhor, não de coração sincero, não de prontidão ao Senhor, com boas obras, mas com obras más. E por isso nós temos que falar: não olhe para as pessoas, olhe para Deus. Irmãos, que isso? Nós somos a vitrine que mostra o Senhor Jesus. Nós somos a vitrine de boas obras que glorificam o nome do Senhor. Se o meu falar, se o meu andar, se o meu deitar, se o meu trabalhar, se o meu relacionamento com a esposa, com o marido, com os filhos, com o pai, não glorifica o Senhor, não exalta o Senhor, tem algo errado na minha vida. Tem algo errado na minha família, e precisa entrar essa graça que muda o comportamento do ser humano. Falo mais uma vez: não tem como aquele que foi agraciado com a graça viver a sua vida normal, a sua vida do passado, a sua vida sem a mudança. Porque aquele que matava, não mata mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que não trabalhava, trabalha para que possa ter como sustentar o outro e amar o outro. Pela graça, sim, somos salvos. Mas somos salvos por uma ação redentora, mas para agir com boas obras. Para agir com obras que glorificam o nome do Senhor. Não para a nossa salvação, mas para manifestar e mostrar o reino de Deus. A salvação é obtida pelo efeito de Cristo Jesus, para todos aqueles que são chamados pelo próprio Deus para preservar a fé, o amor e a esperança. O apóstolo Paulo, quando ele fala aos Efésios, fala assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. E olha, nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. E percebe que ele está falando de algo que é de uma vida de santidade, prontidão, de serviço ao Senhor nele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, pelo meio de Cristo Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Para ele nós somos, para ele nós vivemos, sim, para ele. Deus opera de forma poderosa, com vontade e essa realização graciosa do amor dele em nossas vidas. Porque Deus, ele efetua em nós tanto querer quanto realizar, segundo a sua vontade, segundo o seu amor.
Sim, mas Ele também trabalha em nossas vidas uma permissão para realizarmos essas boas obras, realizarmos esse caminhar com o Senhor, realizando aquilo que o Senhor Deus coloca em nossas vidas. Não há como servir ao Senhor e servir o mundo. Devemos servir o Senhor com boa vontade, vontade de coração, como aqueles homens de bem que glorificam o Senhor. Também Cristo, Ele nos chama, o Deus da graça, Ele também trabalha como Cristo é o modelo operantes da graça. Cristo, Ele é o modelo que opera essa graça em nossas vidas. É através dEle, através de Cristo. E Ele fala assim, versículo 9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. A graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Essa graça vem de Deus através de Cristo Jesus. E nós lembramos o texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Percebe que a vida eterna não está em mim, não está na igreja, não está na denominação, não está no pastor, não está nos cânticos, não está nem na leitura da palavra, mas está em conhecer a Cristo Jesus. Sim, vem através da palavra, sim, é verdade, mas não é a palavra, a Bíblia apenas, mas é o Deus da palavra que vem ao nosso encontro ao conhecer a Ele. Não adianta andar com ela debaixo do braço, não adianta colocar no carro ou aberta na nossa casa, em qualquer outra forma que você possa achar, possa considerar como algo que é santo, possa te livrar de algo. Pelo contrário, ele não livra. Pelo contrário, ela serve para a nossa condenação, para aqueles que não buscam a Ele de coração. Meus amados, devemos olhar para o Senhor gracioso, aquele que nos chama através de Cristo Jesus, é a ação dEle, é o sacrifício dEle. Estamos perante a Santa Ceia e participamos da Santa Ceia há pouco, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não é o meu sangue, não é o teu sangue, e se fosse nós querendo nos colocar naquela cruz, não seria válido, porque o nosso sacrifício é um sacrifício do que não aceitável ao Senhor, porque é daquela ovelha machucada, ferida, doente, falha, mas o sacrifício deveria ser daquela ovelha perfeita, sem mancha, sem mácula, sem defeito. Nós temos mancha, nós temos máculas, nós temos feridas, e nós temos defeito, que é o pecado que habita em nós. Talvez você possa dizer, eu vou ser salvo pelas minhas ações, deixa Jesus de lado, porque Ele já derramou o seu sangue em muitos, agora eu preciso merecer essa salvação. Não irá acontecer. Não irá acontecer. Mas nos últimos tempos, onde a igreja será arrebatada, e agora terá um tempo de batalha, onde o homem deverá salvar-se por si mesmo. Engano. Engano. Completamente engano. Porque se pudéssemos ser salvos pela nossa ação, Cristo não iria vir para morrer naquela cruz, para nos salvar. Em nenhum momento na história o homem pode se salvar por si mesmo. Ele precisa do mediador, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. É por Ele, para Ele, sim, são todas as coisas. Mas só temos a salvação, porque Ele vem ao nosso encontro através de Cristo Jesus, aquele que derramou seu precioso sangue para nos salvar. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Esse Jesus veio, Ele nasceu, Ele viveu em nosso meio. E Ele fala assim em Romanos, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, e ressuscitou por causa da nossa justificação. Glórias ao Senhor. Ele é quem nos salva, Ele é quem nos transforma, Ele é o Deus da nossa salvação. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo 17, se pela ofensa de um só,
se deu ofensa de um, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Esses reinarão por meio de um só, Jesus Cristo. Quem você é sem Jesus? O que você pode fazer sem Jesus? Qual é a ação sem Jesus? A nossa vida toda é convergida a Jesus, e em Jesus nós dobramos o nosso coração, rendendo graças ao nome do Senhor Deus, mas porque Cristo Jesus nos transformou. Cristo Jesus é o meio da justificação de Deus em nossas vidas. Tira Jesus, não sobra esperança, não sobra vida, não sobra ação, não sobra salvação, mas vem só apenas condenação. Mas no Velho Testamento não tinha Jesus. Quando não tinha Jesus? Sempre teve Jesus. Jesus sempre teve a ação no meio da igreja, no meio do povo de Deus, na criação, criando, sendo a palavra lançada. No Velho Testamento, o cordeiro que era imolado, que era morto, representava Jesus, que iria vir para morrer pelos nossos pecados. No último dia, Jesus irá voltar para buscar a sua igreja, o seu povo. Sempre teve Jesus. E Jesus é o autor e é aquele que mostra a salvação e nos liga ao Pai. Porque Deus nos predestinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Deus não nos predestinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. A ação maravilhosa de Cristo Jesus. Vem por Ele, por Jesus. Em terceiro lugar, quero falar sobre as consequências da graça. As consequências da graça. Vem por Cristo, é somente por Ele, mas tem uma consequência. Veja o versículo 10 do nosso texto base. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Meus amados, Jesus destruiu a morte, mas também o que Ele fez? Ele nos deu a vida e nos tirou da morte através do Evangelho. Aqueles que estavam mortos, agora têm vida. Aqueles que estavam desgarrados, agora estão unidos. Aqueles que estavam nas trevas, agora tem o quê? Luz. Tem luz. Luz, a luz de Cristo. Aqueles que estavam com sede, agora recebem a água da vida, que é Jesus. Aqueles que estavam sem esperança, têm esperança, porque o Evangelho é as boas novas do céu. O Evangelho é as boas novas que é Cristo Jesus. E por isso ele fala: não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, aonde traça e ferrugem, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. A ação nossa não é mais aqui, mas é no céu, e para o céu. Meus amados irmãos, como é bom servir ao Senhor nosso Deus, que nos dá viva esperança. Em Cristo Jesus nós temos essa salvação. Agora, juntarmos tesouro nessa terra, agora juntamos tesouro no céu. Vivíamos com um propósito terreno, humano, de viver, apenas viver e se dar bem. Agora nós servimos com um propósito divino, de dedicar nossa vida ao Senhor, de buscar ao Senhor, de colocar nosso coração no Senhor e nele, para Ele, todas as coisas. Antes éramos egoístas em nós mesmos. Vivíamos para nós. É meu, é meu, é meu, é meu, eu quero para mim, eu quero para mim. Agora servimos ao Senhor Deus, que nos faz aqueles que abrem as portas, aqueles que abençoam as pessoas, aqueles que amam uns aos outros. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação,
porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Sim, persevere. Persevere até o fim. Não desista nunca. Não porque somos brasileiros, que falamos, somos brasileiros, nós não desistimos nunca. Nós somos criativos e vamos achar uma solução. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Negue a si mesmo. Olhe para Jesus, persevere até o fim, não desista, porque Ele está com você. Não porque você é forte, não porque você é poderoso, não porque você é bonitão, não porque você tem uma mente brilhante, ou algo semelhante, mas porque o Senhor Deus está com você, porque Ele é tua força, porque Ele é tua entrada e a tua saída, porque a tua vida é dEle agora, e o preço que foi pago foi alto por você, e foi algo por mim. Nós não conhecemos o preço, nós não temos como saber qual foi o valor pago, mas foi pago um alto preço por você, foi pago um alto preço por você. Mas veio de graça, veio de graça sim, por você, para você foi de graça, mas para o nosso Deus custou a vida do nosso Salvador Jesus Cristo, o seu sangue foi derramado naquela cruz, foi de graça para mim, mas alguém pagou a conta, o nosso Deus pagou a conta, o nosso Cristo estava naquela cruz, o Espírito Santo estava agindo também ali. Quero concluir nossa mensagem dessa noite, eu quero fazer uma pequena abordagem sobre a graça barata e a graça preciosa do pastor luterano Bonhoeffer. Ele fala o seguinte: a graça barata é a graça como doutrina, como princípio, como sistema. É perdão dos pecados como algo já dado por certo. Vou pecar porque eu sei que Deus vai me perdoar. Essa é uma graça barata. Eu peco porque Deus perdoa. Quem aceita o amor de Deus já está perdoado os seus pecados, sem necessidade de arrependimento. Essa é uma graça barata. A graça barata é a negação da palavra viva de Deus, a negação da encarnação da palavra de Deus. A graça barata, em vez de justificar o pecador, justifica o pecado. Eu fiz por causa do outro, eu realizei o que realizei porque fui oprimido, porque nasci numa cultura oprimida, opressora, nada do que nós temos visto nos nossos tempos de forma social. Meus amados, essa é uma graça barata. Não assume os seus pecados, não busca a justificação do Senhor. A graça barata, em vez de justificar o pecador, justifica o pecado. Pequei por causa disso. É a conversão sem mudança. É a conversão sem mudança. A graça barata é a graça que outorgamos a nós mesmos. Você é bom, creia em você mesmo, olhe para você, se valorize mais, se ame mais. Essa é uma graça barata. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento do pecador. Não precisa se arrepender. E diga por passagem, nem igreja, nem mais contrição tem. Nem momento de pedir perdão pelos pecados na sua liturgia existe. Por quê? Porque não é bom falar sobre pecado, não é bom falar sobre arrependimento do pecado. É o batismo sem disciplina eclesiástica, é a comunhão sem confissão dos pecados, é a observação sem confissão pessoal, é a absolvição sem confissão pessoal, é a graça barata, é a graça sem discipulado, é a graça sem cruz, é a graça sem Jesus vivo e encarnado. Mas então, se tem graça barata, tem graça preciosa nessa teologia. E ele fala assim: a graça preciosa é o tesouro oculto no campo, pelo qual o ser humano vende feliz tudo o que possui para tê-la. Entrega tudo. É a pérola preciosa pela qual o mediador oferece todos os seus bens. E eu entrego tudo. É o domínio do reino de Cristo, pelo qual o ser humano arranca os olhos e faz tropeçar. Por quê? Para não cair em tentação.
é o chamado de Cristo Jesus, pelo qual o discípulo deixa suas redes para trás e segue Jesus. E segue Jesus. Ele deixa tudo a sua renda, tudo a sua forma para seguir Jesus. A graça preciosa é o Evangelho, que sempre deve procurar a dádiva que deve pedir, a porta a qual se deve bater. A graça preciosa. Eu bato na porta que se abre. A graça preciosa é o discipulado. A graça preciosa é a graça como templo de Deus, que deve ser protegido do mundo, que não pode ser lançado aos cães. É a pérola, é algo maravilhoso. A graça preciosa é porque nós somos e nos submetemos o ser humano ao jugo do discipulado de Cristo Jesus. É a graça porque Jesus afirma: meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que você possa viver essa graça. Não uma graça barata, não um evangelho pequeno, não um evangelho de domingo a domingo, de vir à igreja apenas. Não um evangelho de ritos e de rituais, mas um evangelho precioso, uma graça preciosa, que muda você de direção e que coloca você numa posição de ser aquele que as obras glorificam o nome do Senhor. As obras mostram o Senhor. O teu andar mostra Jesus. Aonde as pessoas podem dizer: olhe para aquela pessoa, porque olhando para aquela pessoa você vai ver o Deus da graça. Olhe para aquele coração, olhe para aquela pessoa servindo ao Senhor Jesus. Imperfeita, sim, mas que as suas obras glorificam o nome do Senhor. Eu gostaria que você pensasse sobre isso. Como é que estão as tuas obras? Como é que está o teu coração? Como é que está a tua vida de servidão ao Senhor Jesus? É uma vida fugaz, pequena, apenas de domingo? Então precisa mudar alguma coisa no teu coração. Essa graça precisa te alcançar, te transformar. E saiba que o Deus da graça não irá te abandonar nesse processo de caminhada e glorificação do nome do Senhor Jesus. Convido você a baixar a sua cabeça, fazer esse momento de autorreflexão, colocando o teu coração diante do Senhor. E que em nome do Senhor Jesus esteja trabalhando na sua vida uma graça maravilhosa, uma graça preciosa. Você foi alcançado pela essa graça, você foi salvo por esse Deus maravilhoso. Então viva como tal, sirva ao Deus como tal. Não tenha um evangelho pequeno, barato, uma graça barata, mas reconheça os seus pecados, busque a Deus, coloque o teu coração diante do Senhor. Se você não tem tido dificuldade de reconhecer pecados, meu irmão, volta o teu coração para o Senhor. Se você no teu coração você não tem visto os teus pecados, já é um sinal, é um alerta, que você está vivendo uma graça pequena. Mas olhe para o Senhor e busca Ele. Coloque o teu coração diante do Senhor Jesus e peça: Senhor, eu quero viver essa graça preciosa. Eu quero servir o Senhor com dignidade, não com vergonha, não com medo, mas com toda a prontidão, em nome do Senhor Jesus.